Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vitamina Geek, agora no YouTube. É isso aí. Bom, nós estamos agora produzindo conteúdos aqui no YouTube. Nós tivemos alguns problemas técnicos ali com a nossa plataforma que nós enviávamos os nossos áudios no podcast, mas para vocês não ficarem sem conteúdo, agora vocês vão ter os nossos conteúdos também no YouTube. Rafael que sofra. O sonho do Rafael foi realizado. Agora a gente está no YouTube. Rafael era um antigo membro do nosso podcast, para quem não sabe. E ele sonhava em produzir conteúdo para o YouTube. Bom, nós estamos aqui hoje para falarmos sobre um filme que acho que vocês vão identificar pela seguinte frase. Ah, sim, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. Eu amo Bom, minha avó. o bom que Tanta agora vocês saudade podem de ver, minha avó. o bom que agora vocês podem ver a minha reação e algumas coisas que o Rodrigo fala. Então, vocês que lutem. Bom, a gente está aqui hoje para falar sobre Maxine, o terceiro filme da trilogia de T. West. E que trilogia é essa, Rodrigo? Vamos falar sobre ela agora. Bom, o primeiro filme da trilogia é X, A Marca da Morte, que é lá de 2022, e ele tem 94% de aprovação da crítica e 76% do público. Uma nota Uma muito, nota muito boa. boa. Da crítica melhor ainda, né? Sim. Inclusive, alguns consideram um dos melhores filmes de terror assim, da década e tal. E aí a gente teve a continuação, na verdade é um prequel que se passa antes de X, que é Pearl, que tem 92% de aprovação da crítica e Que, que, 83% do público. que ela nada mais é do que ela faz o papel daquela senhorinha, do primeiro filme. Só que era jovem, né, no caso. Isso, daqui a pouco a gente vai contextualizar para vocês. E Maxine, que é o que estreou recentemente nos cinemas, tem 72% de aprovação da crítica e 78% do público. Gente, então só para contextualizar vocês, a gente tem episódio no podcast falando sobre X e falando sobre Pearl, e hoje agora a gente vai falar sobre Maxine. Mas só para contextualizar, X vai contar a história de um grupo de jovens lá na década de 70, mais ou menos, que vão produzir um filme de conteúdo adulto. E aí eles alugam uma fazenda de um casal de idosos. Quando eles chegam lá, a gente vê que esse casal de idosos é um pouco sinistro, um pouco estranho, um pouco macabro. E com o decorrer dos acontecimentos do filme, eles se revelam, assim, bem psicopatas. Somente a senhorinha do casal, que é a Pearl. E aí tem toda essa parte de slasher, né? Dessas sequências de perseguição, morte, etc. É bem E vibe dentre daqueles filmes antigos de Slasher, né? isso, bem parecido com o Massacre da Serra Elétrica, por exemplo. Me lembra um pouco assim o Massacre da Serra Elétrica, sem a parte da Serra Elétrica. E aí, o que acontece? Dentre esses jovens, esses 5 jovens, tem lá a Dina Ortega, que fez a Wandinha, mas ela não é a Final Girl, a sobrevivente. A Final Girl é a Mia Goth, que faz a Maxine. E ela no final sobrevive, consegue matar a velhinha e fugir. Então, Maxine vai mostrar alguns anos depois, ou seja, na década de 80, como que tá a Maxine e o que aconteceu com ela sendo assombrada pelos fantasmas do passado, etc. Então, se você não assistiu nenhum deles, você pode assistir simplesmente X, a Marca da Morte, e depois Maxine. Porque o Pearl, ele, como eu falei, é um prequel, ele vai contar a história antes, mas não é a história da Maxine, é a história da velhinha. Mas é a Mia Goth, como o Luan falou, que interpreta tanto a velhinha quanto a Maxine. Então, por isso pode dar um bug e confundir as pessoas. Ué, mas essa é a velhinha? Essa é quem? Então, ficar confuso se for com um Pearl bem recente na cabeça, pode ficar um pouquinho confuso. Eu acho que E aí, Luan, qual que é a história? eu confesso que eu me confundi muito. Pode falar. Eu me confundi bastante, assim. Até o Rodrigo me esclareceu o que aconteceu, porque, assim, quando você vai assistir o filme, você imagina o que é uma continuação de Pearl. Não é uma continuação lá de X. É uma continuação de Pearl. Então, na minha cabeça, eu tava imaginando o quê? No caso, a Pearl, a velhinha, passou por tudo aquilo e agora ela tá em Hollywood para poder lutar para ela ser atriz. Então, mudou um pouquinho
Aí depois que você me esclareceu, eu pensei melhor, e aí eu lembrei um pouquinho do antigo filme, que já faz um tempo, e aí eu meio que misturei, juntei os dois, né, ali. Eu apaguei Pearl da mente, né, e fiz uma continuação, assim, comigo mesmo. E aí, Luan, qual que é a história de Maxine sem spoiler? Bom, depois de todos os acontecimentos em X, né, ela vai para Hollywood, então ela vai tentar ser atriz ali. Então ela vai buscar a fama, só que ela é famosa, porém, por filmes adultos. Mas quando ela fala assim, não quero ser famosa só por filmes adultos, eu quero fazer outra coisa. Então ela luta para poder ir atrás disso, para ela se tornar uma atriz conhecida, mundialmente, né? Que não seja adulto. E aí ela vai, só que nisso tudo tem algumas coisas acontecendo, né? Tem pessoas próximas a ela morrendo, sendo assassinadas, tem cartas misteriosas chegando. Então, tudo isso vai acontecer com a Maxine ali naquele momento. Então, ela vai ter que, além de tentar buscar ser atriz ali, né, lutar contra os preconceitos e tentar ser atriz ali em Hollywood, ela também vai ter que lutar com os assassinatos de pessoas próximas a elas e essas cartas misteriosas falando. É como se, eu sei que vocês fizessem no verão, eu sei que você fez no verão passado, né? Só lembrou um pouquinho, mas só um pouquinho do novo filme aí da Maxine. E também o filme ele vai trazer um serial killer que é real, inspirado em um caso real, que é o Night Stalker, que realmente existiu, que é o Richard Ramirez, e foi responsável por assassinar algumas pessoas. Tanto é que tem um documentário sobre ele na Netflix. E aí o filme introduz esse personagem, mas na verdade não é bem ele. É como se a gente acha, né? E a mídia, conforme vai divulgando a mídia do filme, né? Conforme vai divulgando, que é o Night Stalker que está cometendo esses crimes dessas mulheres próximas a Maxine. Mas na verdade depois a gente vai descobrir, será que é o Night Stalker mesmo ou será que é uma outra pessoa? Fica essa pergunta no ar. E o filme tem um elenco muito bom. Além da Mia Goth, ele tem a Lily Collins, que fez Emily in Paris, que vocês podem acompanhar lá na Netflix. Tem o Kevin Bacon, que o Kevin Bacon já fez até o especial de Natal do Guardiões da Galáxia. E a gente tem também a Halsey, a cantora, e também a Michelle Monaghan, que já fez alguns filmes de Missão Impossível. Agora então a gente vai entrar na zona de spoilers. Se você não assistiu Maxine, vai lá nos cinemas assistir. Se você já viu ou não liga para spoiler, só continua aqui com a gente. Vou Pi, esperar um pi, pouquinho. pi, 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 Tô pi, esperando, pi, vai lá. pi, 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 Vaza. pi, pi. Vaza se você ainda não viu. Muito bem. Acho que agora a gente pode falar com spoiler. Então, como o Luan falou, ela tá lá tentando mudar, né? Sair dessa carreira de filmes adultos pra ser uma estrela. Porque, please, I'm a star. Ela é uma estrela, né? Então ela quer ser uma estrela de Hollywood e ela vai fazendo esse teste para participar de um filme de terror. Ela ganha um papel lá em um filme de terror. E a diretora ela é muito rígida, né? E aí fala para ela, olha, não deixa que nada atrapalhe o seu progresso aqui no estúdio, né, na produção desse filme. Eu quero você 100% comprometida, não importa o que aconteceu antes, eu quero que você se dedique 100% ao filme. Só que aí tem essas coisas que o Luan mencionou, que são as cartas, as mensagens misteriosas do passado. Ela recebe, por exemplo, a fita de vídeo que mostra o filme que eles estavam produzindo lá em X, que era uma evidência da polícia. Então ela recebe essa fita de vídeo. O detetive, tem um detetive que foi contratado por essa pessoa do passado que está atrás dela. Ele vai lá, procura a Maxine, fala que ela precisa se encontrar com essa pessoa do passado, que sabe tudo sobre ela, ou eles vão contar toda a verdade sobre o que aconteceu naquele massacre lá na casa da Pearl. E aí ela meio que reluta, ela até tem alguns embates com ele, chega a bater nele, porque a Maxine ela é durona, ela tá bem mais durona do que lá no primeiro filme, porque agora ela já passou por tanto trauma que agora ela já tá muito durona na queda, tanto que o cara quiser se aproximar dela e fazer alguma coisa, vai se ferrar, porque ela sabe se defender e ela vai para cima e, É, e acaba com a pessoa. tem uma cena bem pesada que fala que ela está sendo perseguida por um abusador, provavelmente, e aí ela para ele, derruba e ainda faz com que ele não tenha mais filhos, vamos dizer assim. Então é uma cena muito forte, mas que mostra o quanto ela tá ali, quanto ela mudou e o quanto que ela pode se defender.
Sim. E ela também chega a bater nesse detetive, quebra o nariz dele, mas ele é aí que ele fica nervoso, e aí começa a perseguir ela ainda mais, porque agora ele teve o orgulho ferido. Ele começa a perseguir a Maxine, e aí tem uma cena muito legal, que é uma cena de perseguição lá nos estúdios, né? E aí eles vão pra que casa, Luan? Então, eles vão pra casa de alguém do assassino, no caso, né? Na verdade, assim, Não, antes, menino, do uma qual você casa falando? famosa. Ah, tá. Bates, Bates Motel. Quem já conhece aí, é uma mansão, na verdade, é uma casa enorme de Bates Motel, tanto do filme lá do. Qual é o nome do filme? Eu não lembro. Psicose. Lembro, tanto do filme Psicose quanto da série do Bates Motel, né, que todo mundo conhece, assim. Então, é aquela casa icônica. Eu fico me perguntando quando que nunca pensaram em destruir aquela casa. Acho que ela ficou tão famosa no filme Psicose que ia falar assim: ah, não, vamos destruir essa casa, não. Essa casa é relíquia, não vamos destruir. Aí fizeram uma série com essa mesma casa e tá lá até hoje. E hoje participou, né, e hoje, nesse ano, participou do filme Maxine. Então, é uma casa icônica aí, né? De vários assassinatos. Sim, então tem essa referência. Até quando a Maxine olha a casa, no momento que ela olha a casa lá de Bates Motel, que ela olha pela janela, ela vê, né, na cabeça dela, ela vê a Pearl, a senhorinha lá. Também uma referência a Bates Motel, né? Que quando o Norman olhava pra casa, ele via lá a mãe dele morta também lá na janela. Tá? Então tem essa referenciazinha. Então tem essa cena de perseguição aí, e aí a polícia, né, tem uma dupla de investigadores que estão lá investigando esse caso, porque todas as pessoas que sumiram são próximas a Maxine. Só que ela tá nem aí pros outros, ela quer saber dela, ela quer saber focar na carreira dela. Então ela não quer ajudar a polícia, não quer se comprometer, não quer ficar no meio dessa confusão. Mas aí a polícia tem uma delas, né, uma dessa dupla, que é uma mulher, ela começa a se aproximar da Maxine falando: olha, você pode impedir com que outras mulheres passem por isso, você pode ajudar a salvar uma vida e tal. E aí uma das pessoas que faz o filme com a Maxine, que é a personagem da Lily Collins, ela vai até um encontro, uma festa que tem numa colina, numa montanha lá próxima, exatamente na placa lá de Hollywood, onde está escrito lá Hollywood, Sim. tem uma mansão com festas que as pessoas fazem lá, e todas as mulheres que morreram foram para a festa nesse lugar. E quando o detetive foi procurar a Maxine, ele falou sobre ela encontrar essa pessoa do passado nesse lugar também. E aí, quando ela se ligou que a garota que faz o filme com ela também é para esse lugar, ela pensou: preciso fazer alguma coisa com relação a isso, também enfrentar esse meu passado de uma vez por todas. E aí ela vai até lá, os investigadores vão seguindo a Maxine também, porque no começo eles podem até achar que ela tá envolvida, porque todo mundo que é amigo dela tá morrendo, então Sim, eles pensam. tanto que um dos amigos que morreu não foi para essa festa, ele não foi convidado, ele não era famoso ali, né? E era só um amigo dela que era dono de uma loja de onde ela morava, numa loja abaixo da casa onde ela morava. Então elas se Uma tornaram locadora. melhores amigos, em uma locadora. E aí ela foi e ela viu, ele foi assassinado ali na loja. Então ali eu acho que foi o estopim para ela falar assim, não, o que está acontecendo, né? Isso, os assassinatos têm a ver comigo, esses assassinatos, né? Porque assim, o assassino existiu, tanto na vida real quanto no filme, mas ali naquele momento só estava assassinando pessoas próximas a ela. Então tinha uma ligação, querendo ou não. Sim. E aí, quando ela vai até esse encontro, ela descobre quem que está por trás, está replicando esses assassinatos, mas para que a polícia ache que é o Night Stalker, mas na verdade é um imitador, está aproveitando essa situação desse serial killer para cometer os crimes e não ser descoberto. E aí vem o plot twist de, surpreendente, que eu não achei surpreendente, É, de quem que era a pessoa e quem que era. bom, como o Rodrigo falou, também não achei tão surpreendente assim. Acho que não foi um plot twist tão legal assim. Eu acho que foi normal, uma coisa que não tinha como ser outra pessoa, vamos dizer assim. É, tantas pessoas. No primeiro filme, todos morreram, só ela sobreviveu. Quem poderia ser? Quem poderia ser esse novo assassino? E nada mais é do que o pai. Né? A gente conhece um pouquinho da história da Maxine, que ela tinha um pai religioso, muito, né? Super religioso, fanático, né? Um fanático religioso. E aí que cresceu achando que todas as pessoas são ruins. E ele matava as pessoas, né? No caso, essas pessoas, para meio que purificar, um expurgo, né, para que essas pessoas sejam purificadas, já que não consegue salvar, vou matar. E é isso que ele queria fazer com a Maxine, antes de não matar, mas ele queria purificar a Maxine ali naquele momento. Né, e se caso não acontecesse, ele teria que matá-la. Né, de uma forma ou de outra, ela seria purificada.
E como todo doido e fanático religioso tem lá os seus seguidores, ele também tinha as pessoas que o apoiavam, porque nessa época, onde estava acontecendo o filme, tinha várias pessoas fazendo, manifestando querendo boicotar as mídias, o cinema como modo geral, falando que através deles estavam desvirtuando as pessoas do caminho, do Senhor, que estavam fazendo com que as pessoas fossem para o caminho da perdição. Então tinha várias pessoas que se juntaram, até ficavam manifestando na porta dos estúdios, reclamando contra as mídias de um modo geral. Então essas pessoas embarcaram desse fanático religioso e estavam ajudando ele nessa parte. E aí o que acontece, Lu? Bom, aí depois ele prende, né? Ela chega lá no quarto, descobre que é o pai. O pai tem até um vídeo de quando ela era criança, tudo. Mas aí Isso. ele Ah, prende. detalhe. Quando ela vai lá, ela vai para salvar essa amiga que eu tinha mencionado, né? Que é essa colega do filme. E aí quando ela chega lá, ela encontra essa colega, mas ela já tá toda esquartejada dentro de uma mala. E aí é tarde demais, aí é quando ela vai ter esse encontro com o pai. Ela fica até paralisada, assim, de medo, assim, ela não consegue muito reagir, lutar contra o pai, né? Porque ela tem um medo dessa figura dele. Quem vai sacar que é o pai é se você assistiu o X logo no. Se você assistiu o X, depois foi assistir Maxine, já vai sacar que é o pai. Porque lá em X a Maxine fala que ela saiu de casa, porque o pai era um fanático religioso, e quando acaba X, tem uma partezinha que fica mostrando na televisão um cara pregando lá na TV. E é justamente esse cara, que é o pai dela, que é o que aparece no terceiro filme. Então, se você assistiu recente, você vai captar logo quem é a pessoa misteriosa. Acho que é por isso que não se tornou uma coisa tão. Um plot twist tão bom, assim, né? Acho que foi essa falha. E aí ele prende, né, a Maxine numa árvore, né, com vários outros fanáticos religiosos ali do lado, pessoas que que ele estava pregando, né, e aí com a intenção de purificar. Só que existe dois policiais nesse filme todo, né, e eles estavam investigando o assassinato desde o início, e aí ligaram, claro, ligaram a Maxine ali, os assassinatos, porque eram pessoas próximas a ela, né, e aí chegaram lá, né? Chegaram lá e começaram o tiroteio, né? Ele viu a Maxine amarrada, viu o fanático, né? O pai dela conversando. E aí começou o tiroteio, né, pessoas morrendo. Acho que todas as pessoas que seguiam ele acabou morrendo. Houve uma perseguição, onde o primeiro policial, se não me engano, acho que foi baleado. E aí depois a policial também foi baleada e ela caiu de um barranco, que a gente não sabe se ela morreu ou não, né? Então deixou um mistério aí no ar. E aí a Maxine foi atrás do pai, onde encontra ele lá naquela placa de Hollywood, né? Aquela placa enorme. E lá na placa, ela, né, acaba rendendo ele de uma forma com uma arma. E aí aparece um helicóptero, né? No finalzinho já aparece um helicóptero, ele filmando ela, pedindo para largar a arma para não atirar, né? Como se ela fosse a responsável por tudo aquilo. Ela fala, ela não larga, e aí tem uma imagem, uma epifania, né? No caso, se ela saísse dali, como a garota que salvou todo mundo, né? Sendo famosa, fazendo entrevista, fazendo muitos outros filmes, sendo rica, né? Teve isso tudo. Eu acho que ela pensando, na minha opinião, eu acho que ela é pensando tudo aquilo se ela conseguisse sair dali como a Final Girl de novo, que conseguiu salvar, conseguiu encontrar o assassino, salvar não, porque acho que a maioria morreu, mas que conseguiu descobrir quem era o assassino. E por ser o pai, né? Acho que tornava ela mais ainda famosa se ela fosse pai. Aí ela voltou em si e ela poderia realmente entregar o pai para a prisão, mas ela estava cansada. Eu acho que ela já estava exausta de tudo que passou no primeiro filme, de tudo que passou agora, de todas as pessoas que morreram. E ela acaba atirando, né, no pai, estraçalhou a cabeça dele, uma cena bem explícita. E aí acaba o filme. Isso. Então tem essas interpretações que algumas pessoas acham, então no final deu tudo certo, ela conseguiu se livrar do pai, que era esse imitador do Night Stalker, e aí ela conseguiu, por causa disso, a fama que ela tanto queria, se tornar uma estrela, foi reconhecida por isso, deu tudo certo. Então, eu acredito que foi isso que aconteceu, mas tem esse outro final que pode ser, isso é só na cabeça dela, e a polícia estava achando que ela era assassina, então pode ser que até deu ruim para ela, a gente não sabe o que aconteceu, então pode ser que ela não teve um final tão feliz assim, fica aí ao seu critério imaginar qual que é o final correto para Maxine. Muito bem. Então agora a gente vai chegar na parte que a gente dá as vitaminas pro filme. Pode começar, Luan. Bom, eu acho que o filme deu foi fraco, né, o plot twist, como eu disse, mas as cenas foram muito boas, a cena de perseguição, o fato dela estar crescendo, né, como pessoa, como uma mulher que consegue se proteger,
Eu acho que isso foi essencial. Acho que deu uma nostalgia ali quando colocou a casa do Bates Motel ali. Então acho que bateu aquela nostalgia que também faz a gente gostar mais do filme, né? E a Maxine como é uma ótima atriz, né? Não tem como falar. Eu acho que ela interpretou muito bem tanto a Maxine quanto a Pearl, né? Quem assistiu Pearl sabe do que eu tô falando. Ela realmente entrou ali no papel com tudo. Só que confundiu um pouquinho o Pearl com esse filme. No meu caso, confundiu, talvez possa ter confundido outras pessoas, talvez não, talvez seja só eu, mas me confundiu um pouquinho. Então, pelo filme em si e pela Maxine, pela atriz a Maxine, pelos os outros atores também, eu acho que eu vou ficar com 8 vitaminas. Muito bem. Bom, os três filmes eles têm estilos diferentes que eu acho que o Tio West quis mostrar e também através de referências. O primeiro tem essa vibe bem slasher assim, meio dos anos 70, lembra um pouco Massacre da Serra Elétrica. Já o segundo tem essa coisa mais de terror psicológico, né? Mostrando como que é a cabecinha da Pearl, mostrando como ela se torna essa pessoa psicopata que a gente vê lá no em X. E esse terceiro, apesar de ter essa parte slasher ali, que é o serial killer e tal, mas ele tem mais essa vibe de investigação, de suspense, uma coisa meio no ar. E aí, o que eu acho que é o problema de Maxine, que nem é um problema, assim, é que eu acho que ele é um pouquinho mais lento, não é tão eletrizante igual X, por exemplo, eu acho. E aí ele vai cozinhando, assim, as situações. Tem situações pontuais de cenas que são bem impactantes, mas ele vai cozinhando até esse ápice final, que eu também achei o plot twist um pouquinho não tão surpreendente, porque eu já imaginava que era o pai dela. Então já meio que essa surpresa não Meio foi tão óbvio. grande para mim. Então por isso eu acho eu acho que dos três talvez dos dois na verdade, né? Dos dois eu acho que ele é um pouquinho inferior a X, mas ele não é ruim. Eu acho que ele é um filme bom e a Mia Goth, sim, eu falo português, mas é melhor se falamos em inglês. E a Mia Goth ela tá maravilhosa no filme. Então eu dou 7 vitaminas para Maxine. E para finalizar, a gente vai falar do nosso ranking dos três. Qual que é o seu ranking, Luan? Bom, acho que o primeiro dá para se tornar um filme clássico ali, se as pessoas gostarem mesmo. Então, o primeiro, por ter essa vibe de filmes antigos, eu gosto. Em segundo lugar, acho que ficaria com Maxine. Maxine acho que ficaria em segundo lugar por ser uma continuação e por ter toda essa emoção e é bem explícito, assim, no caso dos assassinatos. Ficou bem legal os efeitos especiais. E o terceiro, Pearl. Eu escolhi o terceiro exatamente por essa confusão que deu. O filme também é ótimo, né? É um bom filme, dá para assistir com certeza. Dá para assistir separado desses outros dois, sem problemas. Mas acho que deu uma confundida ali por ser a mesma, talvez por ser a mesma atriz. Se fosse outra atriz, talvez ele mudaria um pouquinho, mas ele vai ficar ali no meu ranking como terceiro lugar. Bom, meu ranking é igual. O meu preferido é X, a marca da morte, depois vem Maxine e depois Pearl. Eu admiro muito as qualidades de Pearl no sentido assim, as qualidades técnicas, a atuação da Mia Goth acho que tá muito boa em Pearl. Mas de estilo de filme que eu gosto é mais esses dois. Mas eu consigo identificar as qualidades de Pearl. Mas então, falando assim de gosto pessoal, fica esse o meu ranking. Bom, gente, então é isso. Estamos chegando ao final desse episódio do podcast. Se você já assistiu X, Pearl, Maxine, coloca nos comentários o que vocês acharam. E se vocês concordam com a gente, pode discordar nos comentários, não tem problema. E a gente É volta em isso. breve com um novo episódio do podcast aqui para vocês. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, que vem mais episódios do podcast por aí. Como diz aí alguns vídeos do YouTube, yeah! Tchau, galera! Tchau.